Então lá, pessoal, ó, nós vamos fazer uma reapresentação aqui dos pré-socráticos, né? Aqui eu vou falar um pouquinho de Tales, né? Nós temos eles e outros, né? No caso, aqui nós temos aqui a busca do arqué, que é a origem de tudo, o início de tudo, e o objetivo seria o que desses pré-socráticos? É a construção de uma cosmologia explicando racional e sistemática das características do universo. A cosmogonia, ela vai explicar sobre a origem do universo, baseada nos mitos, certo? A partir disso, essas explicações dos mitos era aquela questão, o questionamento do porquê da chuva, porquê dos relâmpagos, porquê da trovoada e outros fenômenos que eram atribuídos a deuses, cada deus tinha um nome, Vênus, etc. Então, era a partir desses conhecimentos que ela surgia e é chamada de cosmogonia, né? Para explicar essa origem do universo. Por que disso, por que daquilo. Não havia a questão ainda da razão. Então, quando ele sai dessa mitologia, que era a explicação dos deuses estavam furiosos, então chovia, mandava trovoada. O mais da revolta era lá, depois Sedom. E assim por diante. Então vem o que? A gente vai partir para a razão, que essa razão é o início da filosofia, e não mais a mitologia, que é o início da filosofia que nós vamos estudar, certo? Então, essa razão, e não na mitologia, existente em todos os seres, a matéria-prima de que são feitas todos os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar um princípio substancial ou substância primordial, arqué em grego, que significa o início, a origem de todas as coisas, certo? No caso aqui, nós vamos ver os pensadores de Mileto. Esses pensadores de Mileto nós temos Tales, Anaximandro e Anaximenes. Se der tempo, eu falo um pouquinho sobre Anaximandro e Anaximenes. Mas Tales, nós vamos falar o quê? A filosofia nasceu antes disso, vamos ter esse pressuposto de que a filosofia nasceu na Grécia, mas fazendo uma observação que nunca houve na antiguidade um Estado grego unificado. A Grécia é um conjunto de muitas cidades, o Estado, né, que chamamos de polis, independente uma das outras, e até muitas vezes eram rivais, brigavam entre si. Pois a filosofia teve o berço da cidade de Mileto, situada em Jônia, litoral ocidental, na Ásia Menor, região hoje pertencente no território da Turquia, né? Caracterizada por múltiplas influências culturais e por um rico comércio, Mileto abrigou os três primeiros pensadores da história ocidental, né? A quem atribuímos a dominação de filósofos, que são eles, Tales, Anaximandro e Anaximenes. No caso de Tales, um pensador que deu início à indagação, né, racional sobre o universo, o que é que ele viu? Ele, através das observações, ele observou os corpos hídricos, né, como os rios, tudo que havia na natureza, no nosso mundo, rio, mares, etc. E ele teve a concepção de que tudo é água. Assim, para Tales, a água permanecer basicamente a mesma em todas as transformações dos corpos. Mesmo em diferentes estados, sólido, líquido e gasoso, seria arqué, o início de tudo. Essa substância primordial, que é a origem única de todas as coisas, presente em tudo que existe. Como princípio vital, a água penetraria em todos os seres, seria animado por ela, e tudo teria alma. Isto é, essa alma que ele falou é tudo aquilo que anima, ou psique, né? E ao mesmo tempo tudo que seria também divino, cheio de deuses, pois não haveria separação entre o sagrado e o mundano, certo? Então, Dales viu o seguinte: o universo como uno e homogêneo. Pela primeira vez, tentava-se explicar a multiplicidade da realidade de maneira simples e sintética, né? Empregando um elemento natural e concreto visível a todos, para todos, né? E a primeira concepção, a gente tem aí a primeira concepção do monismo, né, que é o monista da filosofia, a concepção monista da filosofia, pois considera que tudo que existe pode ser reduzido a um princípio único ou realidade fundamental. Como o pai da filosofia, né, ele é o mais antigo dos sete sábios da Grécia. Ele pesquisou em diversos campos do conhecimento, como astronomia e geometria. Acredita
acredita-se que teria aprendido, né, por boa parte do que sabia com os egípcios e babilônios. Esses egípcios a gente sabe que eles são dotados de muito conhecimento e hoje a humanidade tem esses conhecimentos a partir deles e os babilônicos, mas os egípcios, né? Ó, Anaximandro, eu vou falar um pouco de Anaximandro em contraposição a Tales, que o início de tudo seria a água, a propriedade da água. Anaximandro vai ver um pouco uma controvérsia, de acordo com o pensamento. Ele pegou todo esse conhecimento de Tales, né, procurou se aprofundar mais nas suas concepções, né, e a hora que ele era o mestre dele, né, ele procurou se aprofundar, né, sobre essas origens únicas de todas as coisas e resolveu problemas que Tales, né, de Mileto lançaram. Ele buscou meios diversos de elementos observáveis determinados no mundo natural, os tradicionais pares de contrários, que se devoram entre si, como a água, terra, ar e fogo. Mas não lhe foi possível identificar entre eles um princípio único e primordial de todos os seres. Aí o que é que ele vê? Ele deveria haver, pensou que deveria haver alguma substância diferente, limitada, e que dela nascesse o céu e todos os mundos neles contidos. Aí o que que ele vai ver? Bem, Tales falou da água nisso de tudo, eu não consigo ver nisso. A gente vê os contrários. Então é o seguinte, o que pode haver mesmo é um aperon. Eu defendo a origem de tudo, o aperon. Anaximandro vê como aperon, que é um termo grego, que significa o que é aperon? Que é algo indeterminado, infinito, no tempo, é uma substância ilimitada, certo? Então esse aperon, que é essa massa geradora dos seres e do cosmos, ela que gera tudo, contendo em si todos os elementos opostos. É aí que ele fala dos contrários, não é isso? Frio, quente, etc. Segundo a sua explicação por diversos processos naturais de diferenciação entre os contrários, né? Como eu já coloquei, por exemplo, o frio e calor, de evaporação teria surgido o céu e a terra, bem como os animais em uma sucessão evolutiva. Já a gente parte do princípio de evolução, a evolutivo, né? O cosmos se manteria por compensações cíclicas entre os contrários e as sucessivas estações do ano, né? Essas estações que a gente tem, né? Ele observou bem isso, até ser reabsorvido num aperon e recriado novamente a partir deste. Ele já fala aqui da recriação, algo que é criado e depois se recria. É uma dialética, né? Uma coisa que vai mudando, a mudança. Isso significa que ele concebeu um cosmos dinâmico, ou a dinâmica, mas limitado num tempo que é cíclico e que tem sua origem e seu fim num hyperon, o qual é infinito, certo? Então, pessoal, é isso aqui que eu queria deixar para vocês. Por enquanto, no próximo eu vejo com Anaximenes um vídeo. Curta aí, compartilhe com a gente e me peça se vocês querem outros pré-socráticos que eu tenho para eu já gravar o próximo vídeo, tá bom? Por aqui nós vamos ficando.